Olá, pastora Samia Talk. Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu desejo que assim esteja a tua vida. E a minha, eu tenho exercitado para que seja assim. Nesta noite, eu orando, eu senti no meu coração, e creio que foi pelo Espírito Santo, de eu meditar um pouco com você o Salmo 116. Do que trata desse salmo? De gratidão e da recompensa daqueles que têm o Senhor. Como eu falei nos últimos vídeos da importância de ter o Senhor como o único Salvador, Redentor, e Ele então tem assim feito muita coisa na minha vida. E eu tenho vontade assim de dar vários testemunhos. Mas vamos nos ater hoje no Salmo 116. Olha só. Amor é gratidão para com Deus devido à sua salvação. Versículo 1. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os meus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Poderoso é o Senhor e justo, o nosso Deus. Tem misericórdia. Então, até aí eu quero comentar com vocês. O salmista diz como é importante a gente ficar do lado de Jesus. Mesmo naquela época que a segunda pessoa não tinha sido manifesta na Terra, ele já existia, como eu tenho falado sempre para vocês. Então, ele aparece aqui como Senhor e Salvador. Então, o salmista agradece, tem o seu coração dobrado diante dele, de tudo que ele tem feito. E ele revela aqui que cordéis de morte tinham cercado ele. Quer dizer, isso é muito grave. É aquele momento que a gente vê a morte mesmo na porta, né? Tanto nossa como de um ente querido. Um parênteses, a gente não aceita a morte, porque realmente o homem não foi criado com morte. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não teriam a morte, era a vida eterna. E eles só adquiriram a morte depois do pecado. Então, a morte é consequência do pecado. Não veio de Deus. Tanto é que quando se fala do juízo final e fala daqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, entre outras personagens que eu não vou entrar em detalhe aqui, existe, a morte vai ser jogada ali, como também o inferno. O inferno é diferente do lago de fogo e enxofre. E quem entra naquele lugar não tem volta. É para a eternidade. Tanto é que alguns cientistas vêm batalhando pela longevidade. E eles estão buscando o gene da eternidade. Esse gene estava no DNA do homem quando ele foi criado. E ele foi bloqueado por causa do pecado. E ele existe, por isso que o homem está destinado à eternidade.
Agora, aonde ele vai passar é do livre-arbítrio do homem. De Deus, a escolha de Deus é que eu e você e toda a humanidade seríamos companheiros de Deus na eternidade. Mas as pessoas preferem o pecado. As pessoas preferem a concupiscência da carne. As pessoas preferem tudo que é maldade. E tanto a natureza como o ser humano está cada vez pior. A minha escolha hoje, e nesses últimos anos, é de viver bem. Não apega às coisas daqui, porque eu sou passageiro. Tem um corinho muito antigo que diz assim: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Então, é lá o meu lar, é lá o seu lar, se você quiser. Vamos continuar então mais alguns versículos. Diz assim: o Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia, na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tornarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, até aqui. Então, veja bem. Deus não é sádico, Deus não é malvado, Deus não tem essas qualificações, mas ele tem prazer na morte dos santos. Quem são os santos? Aqueles que têm Jesus Cristo. Se você tem Jesus, você é santo. Eu tenho Jesus, eu sou santa. E ele tem prazer na nossa morte. Por quê? Ele é sádico? Em absoluto. Ele te ama. Ele me ama. Ele tem prazer porque nós estaremos do lado dele na eternidade. E o salmista fala dos momentos de aflição, de angústia, de laços. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Meu esposo faleceu há 8 anos. Eu continuei com a igreja. Porque a igreja começou antes mesmo do meu esposo se converter. E eu continuei o meu ministério. Em 21, um apóstolo chamado Paulo Roberto Diel, ele foi usado. Eu nunca vi esse apóstolo pessoalmente, mas ele foi uma bênção na minha vida, desde 18 até o ano passado. E em 21 eu estava aqui em casa, ele ligou e disse assim: Deus está falando para você parar o teu ministério. Eu fiquei atônita, mas parar por quê? Eu não via o que estava acontecendo comigo. Depois de uma semana, ele ligou de novo e disse assim: olha, é para cuidar da tua saúde, entra no ano sabático. E eu, mais ainda, atônita, não sabia o porquê. Eu estava bem.
Mas, olha, gente, eu não estava bem, não. Eu não estava vendo o que estava acontecendo comigo. E sabe o que estava acontecendo? Algumas pessoas vinham aqui orar comigo, porque minha casa, na época, estava sempre cheia de pessoas para pedir oração. Algumas pessoas falaram, tem alguma coisa errada na sua casa. E eu não sabia o que era. Um dia, eu saí da mesa do café, senti uma presença. E quando eu virei, era Jesus. E eu, bem no alto. E eu virei para ele e assim, do nada, eu falei, Jesus, essa casa não é minha, essa casa é sua. E fui embora para o meu quarto. A partir daí, Jesus começou a mostrar para mim o que realmente estava acontecendo aqui dentro. Gente, estava acontecendo tudo de mal. Eu, na minha carência, na minha viuvez, no afastamento de algumas pessoas e depois todas. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sujeita a uma das empregadas que eu tinha. E essa empregada, 29 anos trabalhando comigo. Eu depositei a minha vida, os meus sentimentos, o meu interior. Eu me virei no avesso um dia conversando com ela. E eu não sabia que eu estava fazendo isso na presença de um grande inimigo meu. Pensa, ainda bem que Deus não permitiu que eu ficasse sabendo tudo de uma vez só. Eu não posso entrar em detalhes, porque a coisa é muito grave. Ela, além de me roubar, e daí eu descobri que era a vida toda era ela colocou entorpecente na minha água. E eu comecei a cair. Em frente do púlpito, na rua, eu desmaiei dirigindo. Caí dentro de banheira, dentro do meu banheiro. Vivia caindo. Quem fala hoje e conversa comigo diz que eu ficava babando. Eu balbuciava. As pessoas não entendiam o que eu falava. Imagina as ovelhas. Depois eu entendi algumas atitudes que aconteceram na igreja. Mas eu não sabia. Eu não sabia. E ela foi descoberta e eu fui descobrindo outras coisas, coisas graves, porque se alguém tiver escutando que seja da família ou da igreja dela, que ela é de uma igreja bem rigorosa, investimento, etc., eles vão saber de quem eu estou falando. E eu não quero. Porque o marido dela um dia me ligou e eu falei, não, não vou falar. E não falei nada. Pergunto os médicos, falo assim, mas por que você não fez um BO e prendeu essa mulher? Porque ela estava te matando. Eu estava envenenada. Um pastor orou comigo, por ordem desse apóstolo que eu falei, e quando ele, depois de meia hora que ele orou, que era para cura, eu comecei a espumar. Sabe que ia sair espuma da boca? Tomei carvão, não adiantou, tomei leite, não adiantou, fui parar no hospital. Eu estava sendo envenenada. Hoje eu não dirijo mais, porque eu fiquei com trauma, e também pela idade eu não quero mais dirigir. Mas Deus me livrou da morte. Inclusive, Ele fez algumas pessoas orarem por mim, que Ele já tinha me livrado 3 vezes da morte. E eu creio que esse ano foi a quarta. Então, não desespere, não desista. Entregue a tua casa, entregue a tua vida na mão de Jesus, confia. Ele vai fazer uma obra. Gente, foram coisas gravíssimas.
que foram sendo reveladas, Deus permitiu que 2 anos após eu mandar essa mulher embora, eu ainda fiquei descobrindo de coisas gravíssimas que ocorreram aqui na minha casa. E eu não via. Então, confia, não desista. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Não entrega a sua vida na mão de homem algum ou de mulher alguma. Só nele e por ele que estamos vivos e vamos permanecer até o dia que ele quiser. Uma coisa eu digo, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. A natureza está muito brava. O mar está bravo. E o Senhor mandou na palavra, não compre propriedade no litoral. Compre no campo. Isso, ó, se eu fosse contar exemplos de pessoas que não compraram lá no litoral e foram abençoados. Siga a palavra, obedeça a palavra, creia na palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. É a palavra viva. Uma coisa eu sei, ele ama você, viu? Eu sei que às vezes vem umas lutas interiores e eu não estou livre disso, não. Mas olha, não desista. Jesus te ama, Yahvé te ama, o Espírito Santo te ama. Nosso Deus Trino, poderoso. Você vai sair dessa. Você vai sair desse cativeiro. Você vai sair desses complexos. Deus te ama. Deus te abençoe. Que a glória do Senhor, a majestade de Deus, seja manifesta na tua vida no dia de hoje. Deus abençoe.